noite, mestre. Como está o mestre? Muito bem, estamos com muito trabalho. Isso é muito bom. Hoje, muito ser humano está sem trabalho, outros impedidos de trabalhar, não é mesmo? Estamos sempre observando o mestre e o aparelho para que nada lhes falte, ok? Muito obrigado. Muito bem, hoje falaremos sobre a intuição. A intuição que, em princípio, para os nossos amigos seres humanos, parece ser um bicho de 7 cabeças, é um sentimento bastante simples que foi criado por Deus para que possamos nos comunicar, para que haja uma comunicação entre o plano espiritual e o plano material. É uma ferramenta que deveríamos utilizar para que a comunicação entre nós fluísse de maneira natural. Porém, com o passar do tempo e por aspectos que não nos convém comentar neste momento, durante a história muitas coisas aconteceram, e o fato é que cada vez menos os seres humanos se utilizam deste instrumento, desta ferramenta. E nós, neste trabalho, nos cabe reaver o valor da intuição. Para tanto, é importante que saibamos o seu mecanismo. Como funciona a intuição? Como acessar a intuição? Trata-se, como já temos falado em algumas sessões, de uma coisa bastante simples e que no decorrer do tempo, por interesses, digamos, alheios à nossa vontade, muitas coisas negativas foram se acumulando. Foram se criando dogmas, preconceitos, o que impediu a utilização da intuição, ou a intuição foi caindo no esquecimento da humanidade. A intuição funciona muito bem quando o ser humano se propõe a receber informações do plano espiritual. Abre-se uma janela na sua mente para que possamos nos comunicar. Esvazia-se a sua mente de forma a possibilitar essa comunicação. Mais uma vez, vamos mencionar a necessidade da meditação ou da oração, que são formas simples de se abrir essa janela na mente. É uma maneira bastante eficaz de abrir esta comunicação. Mas o ato de não pensar é cada vez mais difícil no dia a dia. É preciso bastante prática para atingir este grau de esvaziamento da mente. Cada ser humano tem uma forma diferente de abrir esta janela. Tem uma forma diferente de se desligar dos pensamentos do dia a dia. O que podemos aqui mencionar são formas mais comuns que auxiliam bastante nesta ação de esvaziamento da mente. Contar os números é uma forma de tentar esvaziar a mente, ocupar a mente apenas com uma ação, uma atividade. Portanto, contar de trás para frente, onde se exige uma certa dose de concentração, nos faz desligar dos demais pensamentos. Portanto, começando do número 100 e de forma decrescente, ir contando 99, 98, 97, 96, é uma forma de acalmar a mente, de permitir que vários pensamentos sejam amenizados e só fique a concentração nesta atividade. A partir daí, eliminar a atividade e esvaziar a mente se torna mais fácil. Uma outra coisa que ajuda bastante é a música. Colocar uma música relaxante, normalmente uma música que não tenha voz. Uma música instrumental, por exemplo, é uma forma também de se concentrar apenas numa atividade e deixar a mente menos cheia, vamos dizer assim. A oração também é uma forma de meditação. É uma forma de esvaziar a mente. É uma forma de se concentrar. E na oração, ainda temos uma outra questão que
que desperta ainda mais a intuição, que seria a fé. A fé de que uma comunicação com Deus ou com uma entidade crística se estabelece. Esta fé também é uma forma de nos ligarmos, de estarmos em comunicação. Então, falamos sobre o primeiro passo, que seria o esvaziamento da mente. Continuando com o mecanismo da intuição, após a mente esvaziada, após esta janela aberta, os seres de luz mais próximos ao ser humano, que têm alguma afinidade com o ser humano, conseguem enviar mensagens. Obviamente que cada ser de luz, ao manter uma ligação forte ao ponto de se comunicar com o ser humano, este ser de luz sabe das coisas que estão se passando na vida do ser humano, suas angústias, suas dificuldades, suas carências e suas necessidades. E com base no seu conhecimento do plano espiritual de outras vidas, de situações pela qual esse ser de luz já passou, tanto no plano espiritual quanto no plano material enquanto encarnado, o ser de luz é capaz sim de dar dicas ao ser humano, direcionar para caminhos que irão facilitar a sua vida, responder a questões de cunho profissional, material, espiritual, familiar, ou seja lá qual assunto que lhe aflige. Desta forma, o ser de luz inclui determinadas informações na mente do ser humano. Então, esse é o segundo ponto do nosso mecanismo. A partir da abertura da mente, já mencionada anteriormente, é feita uma comunicação e uma informação é enviada para o ser humano. Obviamente, falando um pouco mais em detalhes sobre o mecanismo, o ser de luz nunca interferirá diretamente na ação física do ser humano. Para se traçar um paralelo, falando em parábolas, é como se o ser de luz plantasse uma semente na mente do ser humano. E, obviamente, cabe ao ser humano cuidar dessa semente, zelando essa semente, colocando-a em um local adequado, provendo as necessidades adequadas para tratar esta semente. E a partir de então, na situação ideal, a semente germina. Na verdade, a intuição ou a informação dada pelo ser de luz para o ser humano deve fazer com que o ser humano pense e haja de acordo com esta informação. Mas, obviamente, existe o livre-arbítrio do ser humano que pode fazer esta semente germinar ou não. Ele pode simplesmente ignorar a informação ou até captar essa informação, mas não tomar ações de acordo com a informação. Isto ocorre geralmente por conta de dogmas e preconceitos. O ser humano acaba deixando essa informação de lado por pensar de forma racional, e a sua forma racional de pensar acaba que lhe obriga a não utilizar essa informação dada pelo ser de luz. Portanto, além do esvaziamento da mente, é importante que o ser humano mantenha a mente aberta e se livre de informações que lhe bloqueiam o avanço. Grande parte das informações que são enviadas para os seres humanos são ignoradas. Grande parte das sementes plantadas pelos seres de luz acabam não germinando. É importante que o ser humano aprenda, no linguajar utilizado por vocês, aprendam a pensar fora da caixa, ou seja, ampliar os seus horizontes, deixar a mente se expandir, ir além do que é pensado normalmente. Na maioria das vezes, a solução de um problema se encontra fora da caixinha, da sua pequena caixinha. É necessário expandir a sua visão em busca da solução. É necessário
pensar além dos seus limites para se buscar uma solução. Esta é a grande diferença entre as pessoas especiais, que já vieram designadas para um fim específico neste plano material, diferentemente das pessoas comuns. Essas pessoas que vieram com um objetivo, com um intuito, também vieram programadas em seu DNA para pensar de forma expandida, para seguir as intuições, para seguir aquilo que os seres de luz direcionam. Portanto, pessoas como Albert Einstein, Isaac Newton e, mais recentemente, por exemplo, Bill Gates ou Steve Jobs, são pessoas ou foram pessoas cujo objetivo na vida era a evolução da humanidade. E, para tanto, em seu DNA foi embutida a informação que possibilitava esses pensamentos fora da caixa, esta expansão da mente. Porém, é importante dizer que todos nós, todos os seres humanos, podem expandir a sua mente, podem seguir a sua intuição, podem fazer germinar a semente plantada por nós, seres de luz. Todos vocês, sem exceção. Basta que vocês queiram. Basta que vocês não se deixem bloquear por pensamentos do plano material. Este é o caminho para a evolução espiritual. Este é o caminho para a evolução da humanidade. Novamente, citamos que se as grandes mentes dos cientistas da atualidade parassem para meditar nos momentos de dificuldade, nos momentos em que necessitam de inspiração, nos momentos que necessitam de intuição, se isso ocorrer, a evolução humana terá um avanço numa velocidade significativa. Esta é a mensagem que vocês, seres humanos especiais, precisam divulgar. Esta é a grande mensagem. Esta é a boa nova de Jesus Cristo que estamos aqui trazendo para todos vocês. Não só Jesus Cristo, mas todos os mestres ascensionados nos deram a incumbência de trazer essa informação a vocês. E que vocês multipliquem essas informações cada vez mais. Muito bem, senhores. Creio que a mensagem de hoje ficou muito clara. Agradeço muito a presença de todos vocês, seres de luz, que nos trazem toda essa energia necessária para transmitir essas informações da melhor maneira possível. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado ao aparelho pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo. E espero que todos tenham uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus.